ensinar a vocês uma prática de posturas invertidas. Lembrando que as invertidas não são recomendadas no período menstrual para quem tem glaucoma, pressão alta, cardíacos ou com alguma inflamação no ouvido. Os demais são muito bem-vindos. Gira os ombros para trás, puxa a carne do glúteo para trás, sentindo bem o apoio dos isquios, cruza suas canelas em Sukhasana, postura do quadrado. Roda as virilhas para fora, meio da coxa para fora, parte mais próxima do joelho. Apoia a pontinha dos dedos da mão no chão e se eleva. Alarga as clavículas, visualiza o ar crescendo da base da coluna até o topo da cabeça, expandindo, alargando. Alarga suas clavículas e junta as mãos em Namastê em frente ao peito. Vamos cantar 3 vezes o mantra Om e depois a invocação a Patanjali, pedindo as bênçãos desse grande mestre que codificou os Yoga Sutras há 2.600 anos atrás na Índia, e pedindo as bênçãos do nosso próprio coração, que a gente possa estar presente, que a gente possa estar aberto e receptivo, concentrado, para que a gente possa colher os melhores benefícios da prática de hoje. Inspira. Yogena citasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakrasidarinam Sahasra Shirasan Shwetam Pranamami Patanjali. Hari Om. Leva a testa em direção às mãos, reverenciando essa luz divina que habita o seu coração. Leva as mãos no joelho, eleva a cabeça. E abre os olhos devagar. Gira mais uma vez os ombros para trás. Alonga bem a coluna. Entrelaça todos os dedos. Abre as palmas da mão lá na frente. Parvatasana. Encaixa os ombros, encaixa as escápulas sem subir o trapézio. Cresce os braços lá para cima sem subir o trapézio. Estica os cotovelos. Abre a palma da mão. Cresce as costas. Não projeta o abdômen para frente. Cresce como se fosse um cilindro. Cresce as costas, a frente, atrás, estica os cotovelos, se espreguiça lá para cima. Mantém essa extensão, desce os braços lateralmente, estende mais uma vez, do pubis até as clavículas e com o peito aberto. Vem com as mãos à frente e lentamente vem descendo, levando a testa ou num bloquinho, nas diferentes alturas, mas estendendo, a cabeça é a última que desce. Pode ir mudando a altura do bloquinho, desce, ou tira e leva a testa diretamente no chão. Mas sem perder a pressão dos isquios em direção ao chão. Cresce as laterais, cresce a frente. Yoga Mudrasana em Sukhasana. Uma postura de entrega, de saudação, de reverência, de humildade. Quando estamos humildes, nos tornamos receptivos aos ensinamentos yogis. Inspira, exala e solta. Inspira, exala e cede. E vem voltando devagar, vértebra por vértebra,
A cabeça é a última que se encaixa. Gira os ombros para trás, abre o peito, respira. Troca o entrelaço das canelas. Novamente, reajusta os glúteos. Puxa a carne do glúteo para trás, de um lado e do outro. Gira a raiz da coxa, meio da coxa, a parte mais próxima do joelho. Gira os ombros para trás e cresce a coluna toda. Troca o entrelaço dos dedos da mão. O dedo que está na frente vai atrás, o que está atrás vai na frente. Abre a palma da mão. Gira os ombros para trás, encaixando as escápulas. Eleva o peito, eleva o queixo. Estica bem os cotovelos. E cresce os braços lá para cima, compactando o quadril. Sacro em direção ao púbis, púbis em direção ao sacro. Cresce as laterais, cresce a frente, cresce as costas. Alarga as clavículas. É um espreguiçar inicial da sua coluna. É um meditar com a respiração em movimento, se elevando. Eleva o corpo todo como se fosse um cilindro. Eleva as laterais, as costas, a frente. Cresce ao máximo, sem projetar a barriga para frente, as costelas flutuantes para frente. Mantém esse encaixe do quadril, estica os cotovelos ao máximo, desce os trapézios e eleva o peito. E desce os braços devagar. Apoia a pontinha dos dedos da mão no chão. Estende do púbis até as clavículas. E vai caminhando com as mãos à frente. E aí você vai descer novamente com as diferentes variações do bloquinho. Ou, eventualmente, testa no chão. Alonga os braços lá na frente. Cresce a coluna toda. Estica os braços. Abre a palma da mão. Respira lá na base da coluna. Solta o meio da coluna. Se entrega nessa reverência, nessa saudação e respira na parte da coluna que você sente que está resistindo para você ir além. Solta as resistências internas e alonga. E agora, gira as palmas da mão para cima, girando os polegares para fora, para você sentir girar todo o bíceps para fora, o braço inteiro girar para fora e tirar a tensão dos ombros. E volta com a palma da mão no chão, cresce a coluna toda. E vem caminhando com as mãos, voltando, vértebra por vértebra, a cabeça é a última que se encaixa. Gira os ombros para trás, abre o peito, respira. Então, muita atenção. A gente vai fazer agora o Adho Mukha, o cachorro se espreguiçando, mas girando o bíceps para fora. Para isso, a gente vai usar a parede. Então, a gente vai pressionar o dedão e o indicador na parede. E aí, quando a gente faz esse movimento, o ombro gira para fora. Quando o ombro gira para fora, é a posição mais saudável para o seu ombro nas posturas invertidas. Então, bota lá o polegar indicador no rodapé. Estica, empurrando, girando o bíceps para fora, levando as axilas externas em direção ao chão. Espreguiça a coluna toda, cresce. Juntou os dois pés e eleva a perna direita, rodando a coxa para dentro. Estende, alarga, cresce. Cria uma linha lá da parte interna das mãos até a parte interna do pé. Estica bem os joelhos e volta. Troca a perna, se empurra girando o bíceps para fora, subindo a perna, rodando a coxa para dentro, cóccix para dentro. Cresce a coluna toda ao máximo, espreguiça. Abre a palma da mão lá na frente, abre a sola do pé. Abre atrás do joelho. Lock your elbows, lock your knees. Tranca os cotovelos, tranca os joelhos. Cresce ao máximo e volta devagar. Vai andando com os pés um pouquinho para frente, vem trazendo as mãos na linha com os pés. Alonga do pubis até as clavículas, girando os ombros para trás.
Quem tem hérnia ou sente dor na lombar, hérnia lombar ou dor na lombar, vai colocar as mãos no bloquinho e ficar aqui só trabalhando na fase côncava. Estende do pubis até as clavículas, respira. Os demais, estende do pubis até as clavículas e desce para Uttanasana. Com os pés separados, segura os cotovelos, solta o pescoço e a cabeça. Puxa os cotovelos em direção ao chão, estica forte as pernas, suga a cabeça do fêmur para dentro da articulação. A gente tem que aprender a fazer bem essa postura, porque essa é a postura que vai restaurar a volta da invertida da parada de mão. E apoiou a pontinha dos dedos da mão no chão, alonga, vem com as mãos na cintura, inspirou, subiu. Com as pernas bem esticadas. Gira os ombros para trás, respira. Então a gente vai começar agora fazendo a invertida da seguinte forma. A gente vai mudar a posição do tapetinho, colocar o tapetinho na parede, encostadinho na parede. E vai sentar em Dandasana com os pés na parede. Sentou em Dandasana, puxa a carne do glúteo para trás e tira a distância. A distância que você tirou daqui das mãos é exatamente onde você vai botar a mão na hora que você for fazer a invertida com o pé na parede. Então vai colocar um bloquinho bem aqui onde você apoiou as mãos, tá? Para marcar. Tá assim para ficar bem marcadinho, tá? E aí você vai pegar um cinto e vai tirar desse cinto aqui, ó, a distância dos seus ombros. Essa distância dos ombros, você vai colocar o cotovelo, a mão, os braços, com o cinto logo acima do cotovelo. Tá vendo? Não é em cima do cotovelo na articulação, é logo acima do cotovelo. Isso é muito importante. E aqui, a distância que você tirou, onde você apoiou o bloquinho para marcar, é onde você vai colocar suas mãos. Tá? E aí verifica. Ficou um pouquinho largo para mim, aperto mais um pouquinho. A fivela você coloca para baixo, porque senão você vai ficar com a testa na fivela, tá? E não deixa a fivela no centro. Apoiou as mãos. É muito importante que você esteja com as solas do pé limpas para fazer, senão você vai sujar a parede da sua casa. Então, vai colocar o pé na parede e vamos fazer essa primeira preparação para a parada de mão. Estica bem as pernas, estica bem os braços, 5 respirações. Rodando a coxa para dentro, entra com as escápulas, abre o peito, estica a perna direita lá para cima. Alonga, estica os 2 joelhos, respira. Isso, se você não faz parada de mão, você vai ficar só aqui praticando. Roda a coxa para dentro, abre a sola do pé, estica. 5 respirações em cada variação. Pode ficar aqui mais um pouquinho. Entra com as escápulas, entra com o cóccix, fecha as costelas flutuantes, estica os cotovelos e desce. Uttanasana com os pés separados, segurando os cotovelos. Solta o pescoço e a cabeça. Apoiou a pontinha dos dedos da mão no chão. Inspirou, subiu. Então, se você conseguiu fazer essa é uma boa preparação. Se você conseguiu fazer essa com facilidade, a gente pode passar para a parada de mão. Eu vou mostrar tudo com cinto, porque o cinto garante que você não vai abrir demais os cotovelos ou dobrar os cotovelos e isso vai comprometer os ombros. Então eu acho mais seguro que você faça sempre a parada de mão usando os cintos. A primeira variação será com as palmas da mão, os dedos para frente, tá? Você vai até onde você conseguir. Tira um palmo de distância aqui da parede e apoia as mãos no chão. Estica as pernas, alonga a coluna toda, vai caminhando com os pés em direção à parede. Caminhando, caminhando, caminhando. Aqui, na pontinha dos pés, eu já estou 60% na postura. Meu tronco já está na postura. E aí eu vou fazer em 3 tempos, levando minha perna direita. 1, 2, na terceira eu pego impulso e voo de uma vez e tá aí.
Adho Mukha Vrikshasana, parada de mão. Cóccix para dentro, roda a coxa para dentro, abre a palma da mão no chão, estica a coluna toda, cresce, trapézios para longe das orelhas, estende a coluna toda ao máximo, respira. O ideal é ficar aí de 30 segundos a 1 minuto nessa postura, deslizando o calcanhar lá para cima, compactando o quadril, estica o cotovelo, abre a palma da mão. Se você quiser equilibrar a postura, você olha para as mãos, tira um pé de cada vez, trabalha o equilíbrio. Se não, fica só com o calcanhar na parede. No término, você desce ou uma perna de cada vez, ou se você puder, dominar a descida, desce com as duas pernas juntas, pousando com suavidade e faz o Uttanasana. Estica bem os joelhos. O tempo que você ficou invertido é o tempo que você tem que ficar em Uttanasana, tá? Para compensar. Eu vou passando as outras variações. Se você tem os ombros muito tensos ou os cotovelos, se você sente tensão nos ombros, eu acho recomendado você sempre usar os cintos no cotovelo. Mas se você não sente, está seguro do alinhamento, o ombro alinhado com o cotovelo, alinhado com o punho, não precisa usar, tá? Já faz com o alinhamento correto. Se você sente dor no punho, usa o cinto. Tá? Então eu vou mostrar outras variações. Você pode continuar trabalhando a mesma variação com o pé na parede, se você está bem com isso, ou agora a gente pode fazer a variação com as mãos para fora. Uma variação mais avançada. Lembrando que o ombro tem que estar sempre alinhado com os seus punhos, nunca a mão mais aberta, tá? E aí faz o mesmo procedimento. Estica as pernas. 1, 2, e na terceira, subiu, estica a coluna, estica os braços, cóccix para dentro. Fecha as costelas flutuantes. Abre a sola do pé. Desliza os calcanhares em direção ao teto. Abre a palma da mão. Respira na postura girando. Nessa postura aqui com a mão para fora, é bem fácil girar os bíceps para fora. Gira forte os bíceps para fora, estica bem os cotovelos, cresce a coluna. Aí você pode ficar nessa invertida 30 segundos a 1 minuto, trabalhando cóccix, abdômen, pernas muito fortes. Muitas pessoas acham que para fazer essa postura você precisa de força nos braços. Não, a força é toda nas pernas. Cresce. E volta dominando a descida. Pode ser uma perna de cada vez. Troca o entrelace dos braços em relação ao que você fez antes. Uttanasana. Solta o pescoço e a cabeça. Essa é a melhor compensação depois de parada de mão. E o tempo que você ficou para cima é o tempo que você vai ficar para baixo. Vou mostrar a terceira variação. A terceira variação é um pouco mais difícil. Mas aí você vai... Se você fica bem só na primeira e na segunda, pode repetir. Repete a primeira e depois repete a segunda mais uma vez. Se não, mãos juntas. Vai juntar os dedos indicadores. Tem também o Bengali Style, que é com as mãos entrelaçadas. É um pouco mais difícil assim, né? Para fazer a parada de mão assim. Vai fazer essa variação tocando os dedos. Então, um palmo de distância, faz o Adho Mukha, gira, a gente vai soltar o ombro em todas as direções. Vai caminhando com os pés em 3 tempos. 1, 2, na terceira vai com tudo. 3, subiu, roda a coxa para dentro, estica a coluna toda, estica os cotovelos, cóccix para dentro. Aciona pernas, aciona braços. Respira na postura. E voltou devagar, pode ser uma perna e a outra, ou as duas pernas juntas, dominando. Vou demonstrar rapidamente
com a mão cruzada. É um pouco mais avançado, é um pouco mais difícil, mas é uma opção boa também para soltar os ombros. Tá? E você pode trabalhar também essa variação. De qualquer forma, fique em Uttanasana, troca o entrelaço dos cotovelos, respira. E eu vou apresentar para vocês também a última variação, que é uma variação mais avançada, que nem todo mundo vai conseguir fazer, mas mesmo que você não faça, faça ela só no Adho Mukha, que é com as mãos invertidas. As palmas da mão invertida, ela abre bem o punho, para quem tem tendência a ter o punho rígido, o antebraço rígido, é muito bom. Então pode trabalhar só aqui, ó, só de ficar aqui no cachorro já é muito benéfico. Então estica bem no cachorro, alonga a coluna. E quem puder, quiser experimentar a subida, vai caminhando com os pés em direção às mãos, em 3 tempos. E estica as pernas, estica os braços, cóccix para dentro, fecha as costelas flutuantes. E dominando a descida, faz o Uttanasana, segura os cotovelos, pendura. Essa aqui, no caso, você pode compensar fazendo Padahastasana. Palma da mão embaixo da sola do pé, é muito bem-vindo aqui. Leva o dedão lá na raiz do punho, pressionando a palma da mão. E aí você faz uma ação como se você quisesse tirar as mãos debaixo da sola do pé. Estica bem os joelhos, solta o pescoço e a cabeça. E apoiou as mãos no chão, abre o peito, alonga a coluna, mãos na cintura, inspirou, subiu, Tadasana. Agora, dando prosseguimento, vou ensinar para vocês Pincha Mayurasana, postura do pavão. Então, vai precisar de um cinto novamente e um bloquinho. Um bloquinho grande ou 2 bloquinhos pequenos. O cinto na distância dos ombros, pegou o bloquinho, botou o bloquinho na parede. E a gente vai fazer 3 variações também da postura do pavão. A primeira variação será com as mãos para fora, para abrir bem o bíceps. A segunda variação, palma da mão, segurando o bloco. E a última variação, que é a variação final, você vai colocar o Lzinho da mão segurando. Então vamos começar. Primeira variação, as palmas da mão para fora. Gira as palmas da mão para fora. No meu caso, o bloco ficou pequeno, então eu vou colocar 2 bloquinhos para poder ter espaço aqui, para eu sim, não encostar os dedos na parede. Não ter essa sensação do dedo tocando a parede. Estica as 2 pernas, alonga a coluna toda, abre o peito, vai caminhando com os pés em direção às mãos e subiu. Cóccix para dentro, abre o peito, encaixa as escapas e roda essa palma da mão para fora. Tenta tocar o polegar no chão do lado de fora. Cresce. Cóccix para dentro, aciona as pernas. Cresce a coluna toda. Abre a sola do pé. E volta devagar. A compensação é o Uttanasana de pés juntos. Tá? A compensação de Pincha é diferente da compensação da parada de mão. Eleva o peito, eleva o queixo. Uttanasana com pés juntos e as mãos ao lado dos pés.
Segunda compensação de pincha, as mãos agarrando o bloco. Então, coloca o cinto. O cinto garante que você mantenha o alinhamento, porque a tendência é o cotovelo abrir e o punho fechar. Então, quando a gente coloca o cinto, o cotovelo fica na linha com o ombro. Quando a gente coloca o bloco, o punho fica na linha do cotovelo. Então, com esses props, a gente mantém a qualidade da postura e preserva a saúde dos ombros. Aí a gente colhe só os benefícios da postura. Estica as pernas, alonga a coluna toda, cresce, entra com as escápulas. Não deixa as escápulas irem para a parede. Entra com as escápulas. Vai caminhando com os pés, mas as escápulas ficam lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E pode subir uma perna depois a outra, ou as duas pernas juntas, como você se sentir melhor. E cresce a coluna toda, cresce. Desliza o calcanhar na parede, cóccix para dentro, abre o peito. E volta dominando a descida. Pode descer uma perna de cada vez ou as duas pernas juntas. Uttanasana de pés juntos. Inspira, alonga a coluna. Exala, desce. Estica bem os joelhos. E agora vamos para a variação final. O bloquinho encaixado aqui nesse Lzinho da mão. Então coloca o cintinho. Lembra de botar a fivela para baixo, tá, gente? Para não ficar com a testa no bloquinho. E aí, com esse educativo, você vai aprender a fazer o pincha alinhado. Apoia os cotovelos. Abre a palma da mão no chão, estica as duas pernas, entra com as escápulas, encaixa bem, abre o peito. E vai caminhando com os pés em direção às mãos, pés em direção às mãos. E inspirou, subiu com as pernas juntas, esticadas, cóccix para dentro, abre o peito. Encaixa bem as escápulas, estende a coluna, respira na postura. E volta devagar, Uttanasana, com os pés juntos, unidos. Então, depois de você fazer essa sequência diversas vezes, você já vai ter domesticado aí seus punhos, seus cotovelos, para eles ficarem no alinhamento correto. Você sabe que a tendência é o cotovelo abrir e a mão juntar. Então, você vai saber, porque você vai ter a memória celular que o cinto e os bloquinhos deixaram. Você vai estar sempre consciente aí para fazer a postura final, encaixando bem as escápulas, mantendo bem esse alinhamento. Abre a palma da mão. Postura do pavão, Pincha Mayurasana. E volta. E sempre que você voltar, vem para o Uttanasana de pés juntos e respira o tempo que você precisar aí para se recompor. Estica os joelhos. Solta o topo da cabeça em direção ao chão. Agora, sempre tomar muito cuidado, se você for tentar essa postura fora da parede,
para você ver o que tem atrás de você, porque é muito provável que você caia. Então, fique próximo de uma parede, treine muitas vezes antes de você realmente estabelecer essa postura no centro. Tá? Faça sempre as variações, seja cuidadoso com você. A yoga não é acrobacia, a yoga é uma ciência, é uma filosofia de vida, é uma medicina. Então, a gente vai fazer a parada de cabeça. Para mim, a parada de cabeça é a mais difícil de você fazer corretamente. Muitas pessoas machucam o pescoço. Então, eu vou dar um exercício para a gente fazer antes da parada de cabeça, que é a mochilinha, para você entender a posição do seu trapézio. Então, pega um cinto, abre o cinto, bem comprido, e aí divide o seu cinto no meio, e o meio dele você vai encaixar lá nas escápulas. Tá? Vai passar por debaixo das axilas, levando os cintos por trás das costas. Cruza o cinto lá na sua sétima vértebra, que essa a vértebra mais saltada aqui, a primeira vértebra, a sétima vértebra cervical. A sétima vértebra cervical você cruza e aí vai puxar uma mão de um lado, outra mão do outro e vai criar esse espaço. Então, esse trapézio aqui que você está criando é o trapézio que você quer no Shirshasana, na parada de cabeça. Esse espaço aí. Alarga as clavículas. Respira, guardando essa memória do trapézio longe da orelha. Para isso, para você manter esse trapézio bem longo. Continua aí fazendo essa ação, enquanto eu vou explicando o conceito da postura, tá? Continua aqui puxando o cinto para baixo, alargando seus ombros. Quando você entrelaçar os dedos das mãos, os cotovelos tendem a abrir, que nem o pincha. Então é importante você manter o alinhamento do cotovelo com os ombros. O punho tende a abrir para fora, então eu tenho que rodar esse punho para dentro, pressionar essa parte aqui do punho forte no chão. Essa parte é a parte mais importante da postura. Se você não está rodando o punho para dentro e pressionando essa parte interna no chão, você vai jogar pressão no pescoço. Então, e a mão não está aberta assim, colada na cabeça. Tem espaço como se fosse uma bola de tênis aqui e você pode colocar um dedo em cima do outro. Tem essa opção também de botar um dedo contra o outro, mas depois de um tempo de estudo viram que isso dava tendinite, podia dar tendinite no dedão se você ficar muito tempo. Então é melhor cruzar um dedo no outro, e se você quiser você pode trocar durante a sua postura. Tá? Então agora que você aprendeu os fundamentos, tira. É importante você dobrar o seu tapetinho 4 vezes, depende da grossura. Esse tapete que eu estou aqui ele é um tapete bem grosso, tem outro fininho por baixo, mas você dobra ao meio e ao meio novamente para não doer o topo da cabeça. Tá? E aí a pontinha do cotovelo você vai alinhar com o punho e com o ombro. Entrelaça os dedos até o final e toca essa parte dos dedos na parede. Mantenha essa memória do trapézio descendo. Então, entrelaçou os dedos até o final. Entrelaçou os dedos até o final. Ah, muito importante. A parte que você tem que tocar no chão é o centro da cabeça. Pega uma linha aqui da ponta das orelhas e esse é o ponto que deve pressionar o chão. Tá? Como se tivesse de headphone. Bota o headphone aqui, esse é o ponto que deve pressionar. Nem na testa, nem aqui atrás no cucuruco. Tá? Então, entrelaça os dedos até o final. Coloca esse ponto, né, que é o ponto do Sahasrara Chakra. Estica as pernas, sem deixar o cotovelo abrir. Alinha esses cotovelos. Vai subindo, dominando a subida, ou sobe uma perna de cada vez e apoia os calcanhares na parede, cóccix para dentro. Mesmo que você faça no centro, faça um tempo na parede. E agora, verifica, o punho está pressionando no chão. Você tem que sentir, ó, que sua cabeça está solta, tá vendo? Sua cabeça está bem solta. Então, você tem que ter essa liberdade de pressionar o punho, rodar o punho para dentro, cóccix para dentro, abre o peito, e aí pode trabalhar o equilíbrio aí. Mas sem jogar o peso para a cervical. Respira na postura. Shirshasana.
Essa, no Iyengar, é considerada o rei das posturas. Então, ela é muito boa, ela tem muitos benefícios para a sua saúde. Ela aumenta a imunidade do corpo, porque ela aumenta a produção de glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa do corpo. Ela é uma postura que rejuvenesce a pele do tecido facial. Então as mulheres adoram esse, é o mesmo efeito do Botox. Ela é ótima para calvície, ela aumenta, desenvolve, né, as células capilares. Mas de todos os benefícios, o mais importante é que aquieta sua mente. Traz você para um estado de conexão com o seu próprio coração, porque o sangue volta para o coração. Você fica mais próximo do coração. Mas essa postura também é muito boa para quem está com dor de cabeça, quem tem enxaqueca crônica. Se você ler o livro do Iyengar, Laiton Yoga, essa postura é a postura que tem mais benefícios para o ser humano. Eu vou propor aqui variações de perna. Você pode fazer na parede ou fora da parede, se você quiser fazer. Então, abre as duas pernas ao máximo, Upavishta Konasana, esticando os joelhos, abre a sola do pé. Cóccix para dentro, fecha as costelas flutuantes. Abre a sola do pé. Se quiser avançar ainda mais, vem para Baddha Konasana. Traz os calcanhares bem próximo do períneo. Volta para Shirshasana. Ekapada Shirshasana. Desce só a perna direita, rodando a coxa para dentro. A perna esquerda fica lá na frente. Para em 90 graus, estica bem os joelhos. Quem puder ir além, toca o dedão no chão e volta. Outro lado. Ekapada Shirshasana. Entra com as escápulas. Roda as coxas para dentro. Abre a sola do pé. Quem puder ir além, desce, sem perder a perna de cima, toca o dedão e volta. Pressiona o punho, não perde. Encaixa as escápulas, abre o peito, cóccix para dentro, roda a coxa para dentro. Alonga da virilha interna até o calcanhar interno. Abre a sola do pé. Não perde nesse finalzinho. Quem já faz Padmasana, quiser fazer o Padmasana aqui, entra em Padmasana. Pode escolher a perna que é mais fácil para você. Gira os ombros para trás, encaixa as escápulas, abre o peito. E esticou as pernas, espreme a patela do joelho, abre a sola do pé. E lentamente, dominando a descida, volta da postura e faz a postura da criança se espreguiçando. Essa postura é obrigatória depois de Shirshasana para manter a saúde da cervical. E vem voltando devagar, desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última que se encaixa. Gira os ombros para trás, respira. Os efeitos do Shirshasana são incríveis. Agora, se você voltou de Shirshasana, ficou com dor no pescoço, verifica todos os alinhamentos, vê se você pode fazer mais tempo de mochilinha,
ou não faça Shirshasana. Prefiro que você pratique mais parada de mão, o pincha, até você aprender a encaixar as escápulas o suficiente para não jogar o peso no pescoço. Tá? Apesar de Shirshasana parecer mais simples que as outras posturas, ela é mais difícil de ser feita com saúde para cervical. Porque no outro caso é só antebraço e palma da mão no chão. Tá? E eu vou mostrar agora para vocês, a gente vai praticar juntos, a rainha das posturas, Sarvangasana. A gente fechar com chave de ouro essa sequência de invertidas. Então eu vou mostrar um Sarvangasana, também pode usar a parede, uma opção. Fica atento, se o seu mat ele gruda muito, eu prefiro que você coloque a cabeça no chão, tá? A gente vai precisar de 3 mantas e a organização das mantas eu acho que é o mais importante aqui, porque também Sarvangasana é uma postura delicada para cervical. Então a gente vai colocar as mantas, sempre tem um lado que é o lado redondinho, né, que é o lado mais bonito, e o lado mais engruvinhado. O lado redondinho a gente vai colocar em direção aqui à parede. Tá? Então, muita atenção para você colocar com precisão esse ladinho redondinho, o ladinho abaulado para o lado que você vai colocar a sua cervical. Tá? Essa preparação deve ser muito precisa. O cinto novamente na mesma distância, na distância dos ombros, só que você vai colocar o cinto atrás para os cotovelos. Eu fiz com essa distância do pé na parede, porque o pé na parede é uma opção. Tá? E aí, tira a distância, mais ou menos a distância dos ombros, um pouquinho mais. E aí você vai deitar com a pontinha dos ombros em cima da manta e a cabeça no chão. Quando você botar os ombros na almofada, 1/3 da sua cervical deve estar dentro da manta, 2/3 fora da manta. Tá? A 7ª vértebra fica dentro da manta. Então você coloca o cintinho, apoia os ombros. Então essa é a variação com o pé na parede. Você tira uma distância da parede que você possa botar o pé. Pega impulso. Quem tem dificuldade pode até botar a mão nos bloquinhos. Eu botei o cinto num braço só. E aí levei os pés lá na parede. Gira um ombro para trás, gira o outro ombro para trás. Tá? Essa variação é para quem não consegue levar o pé no chão. Então essa é a parte mais importante. Gira um ombro, gira o outro e posiciona a cervical corretamente. Nessa postura, em hipótese alguma, você vai olhar para o lado, porque pode machucar a cervical. Fica olhando aí para o seu umbigo ou para as suas coxas. Aí você vai pegar o cinto e vai enlaçar o cinto nos cotovelos. Gira mais uma vez um ombro para trás, gira outro ombro para trás e bota a faca da mão lá nas costas. Alonga a coluna toda. E aí desce o máximo a mão nas costas que você puder. Coloca a faca da mão lá dentro das escápulas, gira os ombros para trás. Inspirou, subiu. Coloca a mão lá nas escápulas, o mais baixo que puder. Roda a coxa para dentro. Cóccix para dentro. Relaxa a garganta. Leva o peito em direção ao queixo. Nunca o queixo em direção ao peito. Compacta essas pernas. Alonga da virilha interna até o calcanhar interno. Abre a sola do pé. Dedões do pé juntos. Joelhos esticados. E o peso da postura tem que estar indo em direção aos cotovelos. Não fica com o peso nos ombros, não. O peso vai para os cotovelos. Estica bem as pernas e respira aí. Sarvangasana. Salamba Sarvangasana, a rainha das posturas. Respira. Abre o peito, alarga as clavículas. Expande.
Para descer agora, vai dominando a descida. E vem para Halasana, postura do arado. Gira os ombros para trás, abre o peito, estica os cotovelos. O quadril tem que estar exatamente na linha com os ombros, então anda com o pezinho mais para trás. Estica os joelhos. Quem não consegue botar o pé no chão, pode trabalhar com o pé na cadeira, né? Ou com o pé na parede. Estica bem os joelhos, empurrando o alto da coxa no chão. A pontinha dos dedos deve tocar o chão. E para desfazer agora, tira o cinto devagar. Muita atenção. Você vai olhar para a parede para não doer o pescoço. Após as mãos no chão, dobra os joelhos. Olhando para a parede, vai desenrolando devagar, dominando a descida até o final. E aí você vai subir em cima da manta, trazendo a manta lá embaixo do quadril para esse mini setubandha, para compensar a postura. Respira nesse mini setubandha, sentindo seu quadril relaxar, os ombros relaxarem. Essa é a compensação depois de Sarvangasana, é o mini setubandha. E dobrou os joelhos, rola para o seu lado direito, levanta e vamos para Shavasana, postura do cadáver. Prepara o seu Shavasana, coloca aí a manta tocando os ombros, muito importante a gente estar com essa manta. Se quiser pegar um cintinho, uma cordinha para colocar nos olhos. Os pés não devem tocar a parede, tá? Mantenha uma distância da parede. Pode colocar um cintinho para os olhos. Ajeita a carne do glúteo para longe da lombar. Gira os ombros para trás, encaixa as escápulas. Gira as palmas da mão para cima. Verifica que a pontinha da manta tem que estar tocando os ombros e dando suporte para a sua cervical. Gira os ombros para trás, abre o peito. Inspira. Exalou, relaxa completamente. Solta completamente o corpo todo no chão. Relaxa completamente o fundo dos olhos. Relaxa completamente o fundo do ouvido. Relaxa a boca, a língua dentro da boca. Solta o corpo todo no chão. Se entrega e se integra. Relaxa e dissolve o corpo todo. Mais uma vez, o corpo todo. Solta.
Inspira, expira mais profundamente, lentamente, vem mexendo os dedinhos do pé, os dedinhos da mão, vai girando a cabeça de um lado para o outro, sentindo esse novo corpo que você construiu, vai escolhendo as partes do corpo que você quer começar a mexer, as articulações, cotovelos, joelhos, pés, e vai espreguiçando o corpo. Vai dobrando os dois joelhos, apoiando os pés no chão e rola para o seu lado direito, o lado oposto do seu coração, fica um pouquinho de lado aí respirando. Lateralmente, empurrando as palmas da mão no chão, vai se levantando, gira os ombros para trás, senta, respira da base da coluna até o topo da cabeça. Traz a sua atenção para os espaços que se abriram dentro de você. Quando a gente inverte o corpo, a gente começa a ver a vida com outras perspectivas. Quem disse que o mundo é de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro? A gente vive dentro do universo cósmico e a gente pode se expandir em todas as direções. Quando a gente abre a cabeça, abre o coração, a gente vê além dos limites do nosso ego. E a gente pode realizar tudo o que a gente acredita, realizar o nosso propósito, o nosso Dharma, nessa vida, nesse corpo, no momento presente. Namastê.